Centro de Mídias, galerinha do quarto ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e bora para mais uma aula de matemática. Quero agradecer aqui a colaboração da Kelly, nossa intérprete de Libras, que está aqui para deixar a nossa aula mais inclusiva para a comunidade surda. E para aqueles que podem me ouvir, mas não podem me ver, vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou a Pro Juliana Nadeu, tenho estatura mediana, a minha pele é branca, os meus cabelos são castanhos e longos. Hoje eu estou vestindo uma calça jeans azul, casaco roxo e tênis roxo também com a pontinha da sola branca, tá bom? A gente vai para nossa aula de matemática. Se vocês assistiram aí as aulas no repositório de vídeos, vocês viram que a gente teve uma aula em que a gente falou sobre a roça Coivara. E hoje a gente vai continuar com o assunto. Então, o nome da nossa aula é o terreno da roça de Coivara, tá bom? Nós vamos trabalhar com a habilidade F04MA20 sobre medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, tá? E nesta aula nós vamos estimar e calcular o perímetro de áreas de roça de Coivara. O conteúdo dessa aula está aí postado no repositório de vídeos do aplicativo e vocês podem acessar sempre que a sua professora pedir ou que vocês tiverem um interesse. Além do vídeo da aula, também tem o material que eu estou mostrando aqui e um roteiro de atividades exclusiva para o professor complementar as atividades que eu dei aqui nessa aula, tá bom? Então, vamos relembrar o que é roça de Coivara? Se você assistiu essa aula, você se lembra que a gente leu uma reportagem sobre como a roça Coivara foi reconhecida, aí recebeu prêmios no ano de 2018. Mas se você não assistiu, não tem problema, a gente vai relembrar agora, tá? Então, você lembra da roça de Coivara? Olha só, vamos acompanhar a leitura aqui. Coivara é uma técnica agrícola tradicional utilizada em comunidades quilombolas da região sudeste do Brasil. Os agricultores desmatam um espaço da mata nativa e preparam o terreno com uma queimada controlada. Fazem o plantio intercalado de várias culturas, como arroz, milho e feijão, por aproximadamente 3 anos e depois abandonam essa terra para que a floresta se regenere e o solo fique fértil novamente. Por isso, essa técnica agrícola foi tão premiada e reconhecida como uma importante forma de plantio, já que não utiliza nem agrotóxicos, nem adubo, não prejudica a mata, né? Não prejudica a vida nessa mata e sempre que o solo começa a não ficar tão fértil, a comunidade vai revezando os lugares de plantio, tá? Eles desmatam cerca de 3 hectares cada vez que eles vão fazer o plantio da roça de Coivara. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, olha lá. Numa comunidade do Vale do Ribeira, os agricultores utilizam drones para monitorar e fotografar as áreas destinadas ao plantio da roça. Observe as áreas desmatadas para o plantio. Então, a gente tem aqui 2 fotos aí, tiradas numa vista aérea, tá? Então, tirada de um drone, por exemplo, das áreas desmatadas para o plantio da roça Coivara, tá? Então, a gente tem essa primeira área aqui, ó. Vocês conseguem perceber o contorno dela? Ela parece um retângulo, estão vendo? Olha só. E nós temos aí a segunda área, que é um pouco mais irregular aí. O pedaço que está desmatado, tá? Tem como se fosse um campo mais aberto do lado direito desse contorno. E aí a gente tem, vou usar aqui a caneta amarela para mostrar para vocês, esse contorno aqui, ó, ele é aqui assim, tá vendo? Ele parece um pentágono, mais ou menos, é que eu sou péssima de desenho, tá? Então, essas são as áreas aí do terreno
que eles vão plantar. Os agricultores decidiram cercar os espaços para o plantio com arames. Vamos calcular a quantidade necessária de arame para contornar os terrenos, tá bom? Então, vamos lá para a atividade 1. Calcule a quantidade necessária de arame para contornar o terreno abaixo. Então, a gente vai falar do contorno do terreno. A gente não vai falar da área do terreno hoje, tá? Então, quando a gente fala do contorno do terreno, de fazer uma cerca para o terreno, a gente está falando da medida de perímetro. E eu tenho certeza que vocês já estudaram isso aí com a sua professora em outras áreas do centro de mídias. Então, nós vamos calcular a quantidade de arame que precisa para cercar. E qual é o procedimento que a gente pode utilizar para calcular essa quantidade de arame? Aí vocês podem contar aí para a sua professora se vocês já sabem algum procedimento. Eu vou mostrar aqui alguns, olha só. A gente pode pegar esse terreno aqui e poderia colocar ele no desenho de uma malha quadriculada, como essa que está aparecendo aí embaixo. Vocês já viram aí uma malha quadriculada. E aí eu desenhei o terreno dentro dessa malha quadriculada, tá vendo? Esse terreno ele é muito parecido com um retângulo, tá? Tá visto um pouquinho torto, mas ele é bem parecido com um retângulo. Quanto de arame eu vou precisar para cercar esse retângulo? Como eu posso fazer isso usando a malha quadriculada? É bem simples. Eu acho que vocês sabem como fazer. Eu preciso contar a quantidade aqui, a medida do contorno desse retângulo, tá? Vamos supor que cada um dos quadradinhos dessa malha quadriculada o lado dele equivale a 1 metro, tá bom? Então, quantos metros eu tenho nesse lado aqui do meu terreno, ó? Eu tenho 1, 2, 3 metros, tá bom? Então, eu tenho 3 metros de um lado. Agora, eu vou contar o lado consecutivo, que é aqui, ó. É bem ao lado, tá? É o lado seguinte. Quantos metros eu tenho? Eu vou contar o contorno aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 aqui, vou colocar bem aqui embaixo para vocês. 12 metros na parte de baixo do terreno e 3 metros aqui do lado esquerdo. Então, 3 mais 12, eu já tenho 15 metros de arame que eu vou precisar aí para cercar, tá? Agora, eu vou continuar, então, contando aqui, olha só. Vou apagar aquele para não confundir. Aqui tem 12, aí aqui tem mais 1, 2, 3. Então, tem 3 mais 12, 15, 15 mais 3, 18. Eu vou continuar a contagem aqui. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, eu vou precisar de 30 metros de arame para cercar esse terreno aí de roça, tá? Então, eu contei, eu usei a malha quadriculada, eu me apoiei aí no lado do quadradinho da malha quadriculada para saber quantos metros de arame eu ia precisar. Eu fui contando quantos quadradinhos tinha no contorno dessa figura, tá? E para calcular aqui, ó, o contorno desse terreno, olha só. Fica mais difícil de eu colocar ele na malha quadriculada. Agora eu quero saber de vocês, se vocês sabem calcular o contorno do terreno sem recorrer à contagem dos quadradinhos da malha quadriculada. Então, olha só o que a gente já fez aqui. A gente já mediu, tá? Já tem a medida aqui de cada um dos lados desse terreno, tá? Então, eu tenho aqui, esse lado aqui, ele mede 7 metros,
esse lado aqui mede 4, esse lado mede 5 metros, esse outro lado mede 4 metros e esse lado mais curtinho mede 2 metros. De que maneira eu posso saber, então, a quantidade de arame que eu vou precisar para esse terreno aí, para cercar esse terreno? Será que eu posso fazer uma adição? Foi assim mais ou menos que a gente fez na outra, não foi? A gente somou aí a quantidade de quadradinhos que dava a volta. Então, vamos fazer uma adição aqui? Então, eu posso fazer assim, 7 metros mais 4 metros mais 5 metros mais 4 metros, não vai caber nessa linha, eu vou para de baixo, mais 2 metros. Quanto que vai dar? Vocês podem usar aí uma técnica de cálculo mental, então eu posso juntar aqui 4 mais 4 vai dar 8, e 8 mais 2 já vai dar 10, daí eu vou ter que juntar esse 7 que está faltando e o 5 que está faltando. Eu sei que 10 mais 5 dá 15, e 15 mais 7 vai dar 22. Então, eu vou precisar de 22 metros de arame para cercar esse terreno aí da roça de Coivara. Vocês perceberam que tem duas formas da gente calcular a volta do terreno da roça de Coivara. Eu posso usar a malha quadriculada e contar aí a volta nos quadradinhos, ou somar as medidas dos lados para obter a medida do perímetro. Então, eu vou deixar um desafio para vocês. Aqui na atividade 3, vocês vão observar outros terrenos aí que foram selecionados para o plantio e calcular o perímetro de cada um deles. Então, aí a gente tem alguns terrenos, A, B, C e D, colocados aí numa malha quadriculada, e vocês podem escolher aí a estratégia que for mais segura para você para calcular o perímetro. Por exemplo, no item A, eu posso contar os quadradinhos aqui em volta, olha só. Então, desse lado eu tenho 3 metros, desse lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 metros. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho mais 1, e 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 aqui eu tenho mais 3, né? Eu posso contar e colocar ali, ou eu posso fazer a adição. Fica a critério de vocês, tá, pessoal? E essa vai ser a atividade que eu vou deixar para finalizar essa aula. Que vocês realizem aí os itens da atividade 3, de acordo com alguma das estratégias que nós exploramos, e compartilhe os resultados com seus colegas e professor. Além disso, vocês podem realizar as atividades 22.2 a 22.5 do EMAI com a orientação do seu professor, que tratam também sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, que é o cálculo de perímetro. Então, hoje nós medimos o contorno de terrenos de plantio utilizando diferentes estratégias. Vou deixar aqui o formulário de avaliação para vocês me contarem o que acharam dessas estratégias de cálculo de perímetro, usando aí o terreno da roça Coivara. Eu gostei demais de estar aqui com vocês para essa aula de matemática e já aviso que toda semana tem uma aula inédita de matemática no repositório de vídeos do aplicativo. Tchau, tchau!